que haja a presença do Senhor, Pai, supra em cada área, Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Milton, pode subir direto, Milton, pode subir. Som. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Pega ela. Vamos meditar numa palavra aqui? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde. Glória a Deus. Capítulo 10. Vamos ler alguns versículos. Uma passagem muito conhecida nossa. Da igreja. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Todo mundo achou? Diz assim, ó: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até aqui, irmãos. Pai, está aqui a tua palavra. Senhor, nós vamos passar um momento aqui agora. Já passamos até aqui um período gostoso, louvando, adorando o Senhor. O Senhor já falou conosco, né? Só nós de estarmos aqui, o Senhor já está falando conosco, que o Senhor tem sustentado a nossa vida. Mas continua falando, fala através da tua palavra, que o teu Espírito Santo agora, Pai, ele possa ter liberdade aqui no nosso meio. Que o nosso coração ele possa estar aberto agora, Pai, para ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra, porque é a Tua palavra que faz a diferença na nossa vida. E a fé, Pai, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da pregação da Tua palavra. Aqui está a Tua palavra, Pai, aqui está o maná, aleluia. Que o nosso coração possa ser agora essa terra fértil, para receber, Senhor, essa semente, e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço. Muito obrigado. Amém. Pode assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, meditando a palavra de Deus, depois que eu recebi o convite do pastor Flávio no domingo, para estar trazendo a palavra do Senhor para a igreja, e eu lendo a palavra e meditando a palavra, não foi no Evangelho de Marcos, foi no Evangelho de Mateus,
no capítulo 16, que também está escrito essa mesma palavra. Por que que eu vim aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos? Porque aqui no Evangelho segundo Marcos, a gente vai ter mais detalhes dessa mesma passagem que tem em Mateus e também tem em Lucas. E quando eu cheguei nessa passagem, lendo a palavra do Senhor, e eu já tinha orado a Deus, Senhor, eu preciso levar uma palavra para a tua igreja. E quando eu cheguei nessa passagem do jovem rico, quando eu estava lendo, e eu comecei a olhar, a observar, irmãos, caiu algo no meu coração. A palavra que eu vou ministrar para a igreja nessa tarde o que caiu no meu coração é a conversa, é o diálogo entre o jovem rico e Jesus. O que Deus colocou no meu coração brotou desse diálogo. Quando o jovem, que tem muitas propriedades, segundo aqui a palavra de Deus, pergunta para Jesus o que ele devia fazer para herdar a salvação. Jesus explicou para ele o que ele tinha que ter para ele herdar a vida eterna. E o interessante é que ele fala para Jesus que tudo que Jesus falou para ele guardar, olha que interessante, ele fala para Jesus, mestre, desde a minha juventude, eu já tenho guardado todos esses mandamentos. E olha que coisa bonita, irmãos. Eu escrevi aqui, nessa tradução aqui da minha Bíblia, no versículo 21, e Jesus fitando-o. A palavra fitando aqui, uma coisa bem simples, que eu pesquisei na internet, essa palavra significa que Jesus permaneceu durante um tempo olhando para ele. E Jesus o amou. Mas Jesus, como ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sendo Deus, na forma de homem, mas cheio do Espírito Santo, naquele momento, naquele diálogo, o Espírito Santo revelou para Jesus, ainda falta algo para ele. E Jesus vira para ele e fala para ele, ainda te falta uma coisa. Eu creio que ele parou por um momento para pensar, e ele falou, o que me falta? E Jesus virou para ele e falou para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Irmãos, e aquele jovem, possuindo muita propriedade, ele infelizmente abaixou a cabeça e saiu triste da presença do Senhor. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele jovem. A Bíblia não relata daqui para frente. Mas nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele abaixou a cabeça e saiu triste da presença do Senhor. O que Deus colocou no meu coração, o que brotou no meu coração para a igreja nessa tarde é uma palavra de exortação para a igreja. Irmãos, Jesus, ele não abre mão da nossa salvação. Jesus, ele não passa a mão na nossa cabeça. Jesus, ele não negocia a nossa salvação. A minha e a sua salvação para Jesus, para Deus, para o Senhor, ela é prioridade. O jovem sabia o que ele precisava fazer, mas ele queria negociar com o Senhor, ele queria negociar com Jesus. E Jesus não negocia a salvação. A palavra que Deus traz para mim primeiro, hoje, e para você o que nós temos que negar? O que nós temos que renunciar? O que ainda falta para mim, Milton? O que ainda falta para a igreja hoje? O que ainda nos falta?
O que Jesus quer falar conosco hoje, através dos evangelhos, é: o que ainda nos falta? Ainda falta alguma coisa para nós. E nós vamos meditar, e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Amém? Jesus, em momento nenhum, ele quis maltratar aquele jovem. Jesus, em momento nenhum, Jesus, ele sabendo o que estava no coração daquele jovem, ele quis se impor. Ele simplesmente conversou com aquele jovem e tratou ele com amor. Com amor. Como Jesus, ele é amor. Jesus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele nos ama. Ele não abre mão de mim e de você. Aleluia, amém? Irmãos, e eu fui estudar um pouco a respeito dos evangelhos. Os evangelhos são 4 evangelhos, nós já sabemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinópticos. Por quê? Porque apresentam uma visão geral dos mesmos acontecimentos do ministério de Jesus. A mesma passagem que tem em Marcos, tem em Mateus e também tem em Lucas. O evangelho de João, que é o 4º evangelho, ele narra acontecimentos, discursos e milagres não mencionados pelos outros evangelhos. Mateus, ele vai apresentar Jesus como rei, escrito para os judeus. Nesse evangelho, Jesus, ele é frequentemente chamado filho de Davi, e é apresentado como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Velho Testamento. Contém os maiores discursos de Jesus. O evangelho de Marcos, é o que nós estamos nele aqui agora, o 2º evangelho, apresenta Jesus como servo. Ele foi escrito para os romanos. Esse evangelho enfatiza o que Jesus fez, em lugar do que ele disse. O livro é cheio de ação, palavras, característica deste livro, logo é imediatamente. Né? A palavra, as características desse livro. A palavra que vem a se destacar é logo e imediatamente. Lucas, o evangelho segundo escreveu Lucas, apresenta como homem, foi escrito para os gregos, apresenta Cristo como homem, o homem ideal, que veio para salvar o homem. O livro mais comprido do Novo Testamento. Observe a ênfase que se dá neste livro. As pessoas desprezadas e as mulheres. Glória a Deus, aleluia. João, o evangelho de João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Ele revela aquilo que convencia homens e mulheres de todas as classes e posições. Jesus era Deus. Mostra Jesus participando de festas, as 7 tipificações declaradas pelo próprio Cristo. Irmãos, a palavra evangelho significa boa nova. Evangelho significa as boas notícias. Significa que Deus não só criou a história, mas Ele participa dela. Boas novas, evangelho são as boas novas que o verbo, ele se fez carne e fez morada entre nós. Boas novas significa que Jesus nos ama. Boas novas que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Boas novas que Ele ressuscitou. Boas novas que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Boas novas que Ele vem nos buscar e estaremos com Ele para sempre na glória. Isto é evangelho. Evangelho é toda notícia boa a respeito de Jesus para a igreja. Amém? Para nós. A palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, nessa tarde para pregar para os irmãos é isso. É que ainda falta alguma coisa para nós. E Jesus nessa tarde nos exorta. Ele nos leva a meditar. Como esse jovem aqui,
que teve um diálogo com Jesus. E Jesus revela para ele que ainda faltava algo. Esse jovem estava com o coração nas riquezas, porque tinha muitas propriedades. Muitas propriedades. Irmãos, o que nós temos ainda que nós temos que entregar para o Senhor? O que nós ainda temos que nós temos que entregar para o Senhor? Jesus fala para nós essa noite, para mim e para você, ainda falta algo para você. O que o Espírito Santo tem falado no seu coração para você entregar no altar do Senhor? E nessa tarde, começo de noite, não saia daqui como o jovem saiu, de cabisbaixo, triste. Não. Jesus, ele revelou isso para o jovem, porque ele amava o jovem. E ele espera o jovem. Ele disse para o jovem rico: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Hoje nós já conhecemos os mandamentos. Hoje nós já conhecemos o Evangelho. Hoje nós já sabemos que somos salvos em Cristo Jesus. Jesus nos ama. A boa nova, nós aceitamos ela para a nossa vida. Mas aí começamos a caminhar com o Senhor. E nessa caminhada, irmãos, de repente entrou alguma coisa no nosso coração. E Jesus sabe o que está no nosso coração. Ele conhece o meu e o seu coração. E nessa tarde Ele quer revelar para você o que você tem que entregar. O que ainda te falta. O que ainda me falta. Não saia triste daqui. Não saia de cabeça baixa. Não saia. Nós já estamos seguindo o Senhor. Ele nos ama. Ele te ama. Ele quer que você entregue tudo para Ele. O que nós temos colocado entre nós e o Senhor? O coração do jovem estava nas riquezas. Ele tinha muitas riquezas. E ele perguntou para Jesus. O que ainda me falta? E Jesus revelou para ele: vai, vende tudo o que você tem. Vende tudo o que você tem. E o que nós temos, irmãos? Nosso maior tesouro é o Senhor, amém? Amém? Ou nós temos alguma coisa entre nós e o Senhor? Será que tem algo no nosso coração que ainda o Senhor, olhando o nosso coração, ainda nós temos que entregar para Ele? Ainda tem algo ainda que se o Senhor revelar para nós, nós vamos deixar por amor, nós vamos entregar com amor, e vamos continuar amando o Senhor, seguindo Ele, servindo Ele. O jovem rico, ele não quis, ele não aceitou. Ele não aceitou a palavra que Jesus trouxe para ele. Ele não quis. Ele preferiu sair da presença do Senhor triste, de cabeça baixa. Mas se tem algo no meu coração e no seu coração, deixa hoje no altar. Deixa hoje no altar. Tudo que o Senhor pede para nós, irmãos, e nós colocamos no altar, aquilo que nós entregamos no altar para Deus, para Jesus, irmãos, não é nada, mas para nós significa muito. Para nós significa muito. O Senhor, Ele quer tirar isso da nossa vida. Ele quer ser o centro da minha vida e da sua vida. O meu coração e o seu coração tem que ser o altar dEle. Não pode ter nada no nosso coração que ainda tenha outro Deus. O nosso coração, ele tem que ser do Senhor. Amém? Será que o nosso coração ainda pende lá fora para alguma coisa?
Será que o nosso coração, através do nosso olhar, ainda tem alguma coisa que ainda deslumbra a gente? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E tudo isso, irmãos, que tem lá fora, Satanás ofereceu para o nosso Senhor. As riquezas desse mundo, a glória desse mundo. Mas existia um preço. Satanás queria que Jesus se prostrasse e adorasse Ele. Nós só prostramos e adoramos o Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus que nos salvou. As riquezas desse mundo não são nada. As riquezas desse mundo passam. A glória desse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Jesus disse para ele: você quer ter a vida eterna? Irmão, nós não podemos negociar salvação, vida eterna, com nada. Com nada. E a igreja está no mundo. Jesus disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu e você, nós estamos no mundo. Estar é uma condição. Pertencer é ser. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. O nosso coração agora, ele tem uma lei. É a lei do Senhor. É os mandamentos que Jesus pediu para a igreja guardar. É o que Jesus disse para o jovem rico. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Amarás o teu pai e a tua mãe. Ele disse: tudo isso eu conheço desde a minha juventude. De repente foi criado na igreja. A gente não sabe a identidade desse jovem, o nome desse jovem, se era judeu, se não era, se era um cristão, se não era. Mas da onde veio essa riqueza para a vida dele, tantas propriedades que ele tinha? O que aconteceu com esse jovem no decorrer da vida dele? Que o dinheiro, a riqueza, criou raiz no coração dele. Será que ele herdou essa herança? Será que os pais dele não ensinaram para ele que ele tinha que amar o Senhor acima de todas as coisas? Mas ele conhecia os mandamentos do Senhor. Ele conhecia a palavra do Senhor. Mas até então ele não tinha sido confrontado. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, o Espírito Santo, irmãos, ele confronta a igreja. Mas ele confronta assim de uma maneira amando, tipo assim, mostrando para a igreja, mostrando para mim e para você, que isso que está no nosso coração, que nós temos que deixar, não serve para nada. Que quando Jesus ele é o centro, as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Deus quando falou para Adão lá no Jardim do Éden: Adão, você está na minha presença, o jardim é meu. O jardim é meu. Eu criei o jardim e te coloquei no jardim. De todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Quantas árvores tinha no jardim, irmãos? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus sabia, o Senhor avisou. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos dá o livre-arbítrio. Está na nossa alma. Eu e você temos o poder de decidir. Obedecer ou simplesmente endurecer a cerviz. Não, eu não quero. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou viver do meu jeito. Mas o Senhor deixou a palavra dele empenhada. Vende tudo que você tem.
dá aos pobres, vem e me segue. Olha que coisa linda, como que é a palavra de Deus, irmãos? Abre lá em Provérbios 19, versículo 17. Muitas vezes nós ficamos com medo de obedecer, mas olha que coisa linda, o que é o obedecer? Provérbios 19, versículo 17. Deus não pede nada para nós, irmãos, nada. Quando Ele pede alguma coisa para mim e para você, é porque aquilo que você entrega no altar, Ele vai transformar em bênção. A minha versão diz assim, Provérbios 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando Jesus disse para o jovem rico, ainda te falta alguma coisa? Jesus está dizendo para ele assim, está dizendo para mim e para você, nessa tarde. Vai, pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres, vem e me segue. E aqui a palavra do Senhor em Provérbios 19, 17, Provérbios 19, versículo 17, está dizendo assim, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Irmãos, é semeadura. Isso aqui é semeadura. Isso aqui é mandamento. Isso aqui é mandamento para nós. É semeadura. A igreja tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecer o coração. Eu nunca vi Deus deixar de pagar nada. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Amém, irmãos? Se você se compadece e obedece a palavra e dá e faz o que Ele pediu, irmãos, Deus ia retribuir na vida dele 100 vezes mais. 100 vezes mais. Se as propriedades dele valesse 10 milhões, Deus ia retribuir 100 vezes mais na vida dele. E muitas vezes quando Deus pede alguma coisa para a gente entregar no altar, a gente fica com medo de entregar. Aquele jovem, ele ouviu a palavra de Jesus, ele simplesmente poderia ter ouvido e falado, opa, ele conhecia Jesus, ele conhecia os mandamentos, ele poderia ter confiado. Nós temos que confiar, irmãos, nós temos que confiar mais no Senhor. Nós ficamos presos, tem algumas coisas que prendem nós, e isso se transforma em embaraço na nossa vida, e Deus quer fazer, só que nós temos que abrir, O que ainda te falta? O que ainda falta para nós? É fé. Tiago diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá a todos. Sabedoria, irmãos, a sabedoria no nosso coração, quando a sabedoria cai no nosso coração, a gente sabe como fazer as coisas. E essa sabedoria da palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração também. E nós temos tudo para obedecer ao Senhor, mas ainda tem algo no nosso coração que ainda está nos prendendo. É o medo. Será que é o medo hoje que não nos deixa a gente ser perfeito? Será que é a carne? Será que é a incredulidade? Mas Jesus, Ele não muda a posição dele. Se você quer ter a vida eterna, ainda te falta algo. Desprende disso. Solta isso. E eu estou aqui te esperando. Vem e me segue. Só que agora, daqui para frente, vai ser do meu jeito. Vai ser sem as riquezas. Vai ser sem a glória desse mundo. Amém, irmãos? Jesus ama a minha vida. Jesus ama a sua vida.
Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deus, quando pediu Isaac para Abraão, irmãos, o homem, eu já tinha pensado nisso. O homem esperou 25 anos por um filho, promessa, e Deus dá o filho. E agora ele tem o filho. E de repente Deus vem e pede o filho para Abraão. Abraão, sacrifica o teu filho. Irmãos, e Deus dá um detalhe aqui. Vai e leva ele no monte que eu vou te mostrar. E sacrifica ele no altar. Sacrifica ele no altar. Altar é lugar de entrega. Abraão vai entregar aquilo que ele tem de mais precioso. O homem esperou por aquilo 25 anos. Por 25 anos ele esperou aquele filho. E agora ele tem e Deus pede. O que Abraão faz? Abraão, ele não titubeia. Ele simplesmente obedece. E em troca, o que Deus faz? Irmãos, Deus provê. Deus provê. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, aparece um cordeiro no monte. Aparece um cordeiro lá. Deus falou assim: opa, o que você ama, Abraão, o que eu te dei, você está me devolvendo, agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que eu sou o seu Deus. E Abraão volta para casa com o menino. Irmãos, deixa aqui hoje. Não volta para casa triste hoje, aborrecido. Deixa aqui. Deixa aqui no altar. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Algo vai mudar. Algo vai mudar na sua vida. Mas tem que dar um passo de fé e entregar. E deixar. Aquele que se compadece do pobre, empresta a Deus. E Deus, quando Ele pega algo que nós colocamos no altar, Ele transforma em bênção. Tudo que nós colocamos na presença de Deus, volta para nós em forma de bênção. Jesus não abre mão de mim e nem de você. Jesus, Ele não negocia. Se tem algo no nosso coração ainda para ser tratado, deixa Deus tratar. Jesus, Ele não vai passar a mão na minha cabeça, Ele não vai negociar a nossa salvação. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu e você estávamos perdidos. Tudo que nós temos hoje foi o Senhor que nos deu. A nossa vida, a nossa salvação, a nossa saúde. Se nós estamos na presença do Senhor hoje, é porque Jesus morreu na cruz por nós. Jesus simplesmente poderia falar para aquele jovem, conhecendo o coração dele, sabendo que ele era dono de muitas riquezas, falando: não, tranquilo, pode me seguir, vem. Jesus não estava interessado na riqueza dele. Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Jesus estava interessado na salvação dele. É a salvação minha e sua que o Senhor está interessado. Amém, irmãos? Jesus está preocupado conosco. Ele não pede nada para nos maltratar, para nos machucar. Ele pede para nos abençoar. Ele pede para mim e para você. A gente hoje pode parar e refletir. Como que está a nossa vida? Como que está o meu coração? Como que está o meu andar diante do Senhor? Será que entrou algo no meu coração? Será que Deus tem falado algo para mim e eu não tenho obedecido nesses últimos dias? Vamos lá no livro dos Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus. Livro dos Hebreus, capítulo 1. Louvado seja Deus. Lá no finalzinho da Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, olha que coisa linda. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, Deus, no Antigo Testamento, Ele vai falar com os pais através dos profetas. Nós conhecemos a Bíblia. Quantos profetas Deus usou para falar com Israel? Jeremias, Elias, Moisés. Só homens de Deus. Mas hoje, irmãos, hoje, no período da graça, o Senhor tem falado conosco através do Filho. Amém? Hoje quem fala conosco, Senhor, é Jesus. Hoje quem fala conosco é a palavra de Deus. Amém? Hoje o Espírito Santo, Ele sabe o que nós precisamos. O Espírito Santo, Ele veio para nos ajudar. Porque muitas vezes nós temos algo para entregar e não temos força. E o Espírito Santo, Ele é essa pessoa para nos ajudar. O Espírito Santo, Ele é essa pessoa para nos confortar, para nos convencer, para abrir o nosso entendimento, para tocar no nosso coração, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos obedecer e entregar e fazer a vontade do Senhor. Amém? Jesus, Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão de nós. Ele não foi para a cruz do Calvário em vão. O sangue dele não foi derramado naquela cruz por mim e por você em vão. Ele não abre mão de mim e de você. Mas Jesus, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. O que tem que entregar, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E esta é a palavra do Senhor, nós temos que obedecer. Temos que entregar o que nós temos que entregar. Doa o que doer. Doa o que doer. Entrega. Tira. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Deus sabe. Deus conhece os nossos corações. E eu tenho algumas coisas que eu já tenho que fazer. Primeiro para mim. Tem algumas coisas aí que eu já tenho que colocar diante do Senhor, dobrar o meu joelho e já colocar diante do Senhor e pedir a ajuda dele para mim começar a tirar. Já começar a entregar. Porque Deus nos quer na presença dele libertos, livres. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não temos que servir o Senhor escondendo nada dele. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que eu preciso e o que você precisa. É tempo, irmãos, é tempo da gente colocar tudo na presença do Senhor. É tempo da gente entregar tudo, renunciar. O tempo é findo. As coisas estão acontecendo. O tempo está chegando, o tempo está próximo. Nós não temos que chegar na presença do Senhor. Deus falou, eu pedi aquilo para você e você não entregou, você não deu. Nós não temos que esconder nada do Senhor. Nós temos que ser transparentes. Jesus, Ele confronta, é por amor. É por amor. Entrega. Qual é a atitude nossa nessa noite? Qual vai ser a nossa atitude nessa noite? Será que nós vamos sair hoje daqui do mesmo jeito? Não, isso é meu. Isso eu não entrego. Isso é meu. É meu. Eu não vou entregar.
e vai sair daqui cabisbaixo, triste, e vai perder a oportunidade? Havia um tanque em Jerusalém chamado Betesda, e toda vez que o anjo descia e movia as águas, o primeiro que entrava nela era curado. Irmãos, nós temos que ser os primeiros. Nós temos que ser os primeiros a estar no mover do Espírito Santo. Nós temos que perceber, entender, compreender a voz do Espírito Santo e confiar. E confiar. Sabe, eu tenho passado momentos na presença do Senhor. Irmãos, eu tenho passado na presença do Senhor, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho passado momentos na presença do Senhor, e a gente vai tendo uma sensibilidade. Você vai tendo uma sensibilidade das coisas de Deus. É tão gostoso isso. É tão gostoso isso que a gente vai tendo uma sensibilidade. Sensibilidade é quando um mosquito senta em você e você sente. Quando um pernilongo, um inseto senta em você e você sente, você vai tendo uma sensibilidade. É a coisa mais gostosa que tem. E nós temos que estar sensível mesmo à voz do Espírito Santo. Quanto mais perto, melhor. Quanto mais perto do Senhor, melhor. E quando nós chegamos perto do Senhor, irmãos, Ele revela para nós. Ele revela o que está no nosso coração. Ele conhece o mais oculto do nosso coração. Ele esquadrinha. Já viu aquela mesa de escritório que tem uma gaveta? Quando você puxa ela e você começa a procurar algo lá dentro dela, você começa a mexer lá. É assim que o Senhor faz com o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Mas tudo por amor. Jesus não impõe nada. Ele pede. Amém? Jesus não é um tirano. Ele não obriga nós a fazer nada. Ele quer que a gente entregue por amor. Senhor, eu te amo. Para mim é um prazer fazer isso para o Senhor. Uma coisa simples, irmãos. Uma coisa simples que eu vou citar aqui. A leitura da palavra de Deus. É a coisa mais gostosa que tem, é ler a Bíblia. A coisa mais gostosa que tem é você dobrar o joelho para orar. Será que Deus não está pedindo para você, nesse tempo agora, está faltando um pouquinho mais de aproximação dEle? O que nós temos feito com o nosso tempo? Será que tem outras coisas aí que tem sido Isaac na nossa vida e Deus está pedindo e nós não queremos entregar? É mais importante o futebol. É mais importante o filme. É mais importante. Deixa disso, irmãos. Vamos deixar disso. Vamos esforçar. Salmo 37, versículo 14 fala assim, espera no Senhor, esforça-te, espera no Senhor. Nós temos que esforçar. A nossa parte é esforçar para buscar as coisas de Deus. O reino de Deus ele é tomado à força. Amém? Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, tem palavra que Deus coloca no nosso coração que eu sei que é difícil, mas é preciso, irmãos. É preciso. Jesus simplesmente falou para aquele jovem, vai e vende tudo. Hoje, irmãos, vai nisso que está te atrapalhando. Vai lá, pega isso e traz aqui. Fala, Senhor, está aqui. Se for dinheiro, entrega. Nós não precisamos de dinheiro. Dinheiro é só para manter as nossas necessidades. O Senhor supre todas elas. Nós não fomos comprados por dinheiro, prata, ouro, coisas que se corrompem. Nós fomos comprados por algo mais maravilhoso, mais poderoso, que foi o sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus que nós fomos comprados. Eu e você estávamos mortos, não tínhamos nada. Estávamos perdidos aí nesse mundo. Não tínhamos confiança nem esperança. Mas o Senhor nos amou, nos comprou, nos trouxe para a presença dEle. Tem nos abençoado, tem nos santificado, tem nos ajudado, tem nos sustentado.
E acima de tudo, tem uma promessa dele para nós, a vida eterna. O que nós queremos mais? Aí Deus, quando Ele olha para o nosso coração, e enxerga algo, e pede para a gente entregar, abre mão, nós vamos negar, nós vamos endurecer o coração. Acho que cada um aqui conhece o seu coração. Nós sabemos, nós nos conhecemos. Eu me conheço, você também conhece você. Você conhece o seu corpo, eu conheço o meu corpo. Jesus conhece, o cabeça conhece o corpo dele. Jesus conhece a igreja, amém? A igreja do Senhor é a instituição mais poderosa que existe na face da terra. Eu e você, somos nós. Jesus te levantou para fazer a diferença. Se o jovem rico, se esse jovem tivesse renunciado, o que Jesus teria feito na vida desse jovem? Como seria a vida dele dali para frente? Seria uma bênção. Eu creio que seria uma bênção. Amém, irmãos? Jesus disse para o jovem rico: ainda te falta alguma coisa. O que falta para mim e para você, irmãos? Não vá embora hoje cabeça baixa, triste, não. Saia daqui contente, meditando. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Fique, continue na presença do Senhor, com a alegria da salvação no coração, com a esperança que Cristo proporcionou para nós, que é a vida eterna. Nós não podemos trocar nossa salvação por nada. Jesus, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Jesus, Ele não vai negociar a salvação. Algo tão caro que Ele conquistou para mim e para você. Se ainda te falta alguma coisa, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. E entrega, confia. Que o Senhor, quando Ele pede algo para nós, Ele sabe o que Ele pede. E é o melhor para mim e para você. Amém? Não vá embora hoje como aquele jovem foi, triste, de cabeça baixa. Não. Coloque o seu coração, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu creio que alguma coisa Deus vai trazer no seu coração. E se Deus falar com você, obedeça, entrega. Nesse caso do jovem rico aqui, era as riquezas, o coração dele estava nas riquezas. E Jesus vai falar a parábola, Ele vai contar uma parábola, o perigo das riquezas. Ele vai dizer como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele vai dizer que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha como que é difícil. E os discípulos vão questionar Jesus e vão dizer: Senhor, mas como pode então alguém ser salvo? Jesus disse para os discípulos: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Fica com essa palavra no coração. É o que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para você. Quando você entrega, algo volta para você. Quando nós entregamos, algo volta para nós. Provérbios 19, 17. O que se compadece do pobre. Jesus sabia o que estava pedindo. Jesus sabe o que Ele pede para você. E você sabe o que você precisa fazer. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. Santo é o nome do Senhor, né? O que está faltando aí, minha irmã? O que você tem que entregar para o Senhor? Vamos ficar em pé, igreja? O que você tem que entregar? Esse coração ansioso, essa perturbação. Se você tem que entregar alguma coisa aí, põe a mão no coração. Põe a mão aí no coração. Entrega para o Senhor. Fala: Senhor, está nas tuas mãos. Perdoa eu. Ajuda-me, Senhor.
O Senhor diz para nós nessa tarde, noite, te falta uma coisa, alguma coisa está perturbando aí, alguma coisa tem perturbado a tua vida. O Senhor quer que você fique livre disso, agora, hoje. Então eu proponho a você, o Senhor está dizendo, entrega isso agora, deixa disso agora, confia no Senhor, deixa essa coisa que está pegando aí, entrega na mão do Senhor, entrega, fala para Ele: Senhor, estou te entregando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entrega, minha irmã, entrega de coração mesmo. E siga a Cristo. Siga a Cristo. Siga ao Senhor. Amém, glória a Deus. Uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo final de mês, glória a Deus. Que o Senhor te guarde, te proteja, continue com o rosto estendido para nós, nos dirija em tudo, nos capacite, nos abençoe e nos dê a paz. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. Todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão, a sua irmã, com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.